Conjuntos, aula 9. Sumário pré-requisitos. Vamos falar relativamente ao capítulo de conjuntos de números complexos e de operações com conjuntos. Os pré-requisitos necessários para compreender esta aula é ter conhecimentos gerais de notação e simbologia própria de conjuntos e saber relacionar e realizar operações com conjuntos. Conceitos fundamentais a reter e palavras-chave. No fim desta aula, o estudante deverá saber reconhecer um número complexo, conhecer a linguagem própria dos números complexos, realizar operações com complexos apresentando o resultado final na forma algébrica. As palavras-chave da aula são conjunto e número complexo. Temos, portanto, a secção números complexos inserida na subsecção de conjuntos numéricos, e começamos com a seguinte pergunta. Qual é o número cujo quadrado seja igual a menos 1? Portanto, uma pergunta bastante estranha. Um número ao quadrado igual a menos 1? Mas como? Se nós estamos habituados a que o produto de dois números, independentemente de terem o mesmo sinal ou não, fica sempre positivo. Portanto, sabemos que o quadrado de um número, até o momento, é sempre um número positivo. Então, como é que se pode perguntar qual é o número cujo quadrado é igual a menos 1? Bom, para dizer a verdade, nós quando dizemos que o quadrado de um número é sempre positivo, referimos ao conjunto dos números reais, referimos a um número real. Portanto, o número real ao quadrado, efetivamente, garante-vos que é sempre positivo. Por isso, se nós estamos a falar, e vamos definir uma situação em que o número ao quadrado é menos 1, não podemos estar a falar do conjunto dos números reais. Se designarmos a incógnita por x, podemos equacionar o problema com x ao quadrado igual a menos 1, ou seja, qual é o número cujo quadrado, qual é o número x cujo quadrado é igual a menos 1. Sabemos que os números reais ao quadrado são números positivos. Para dar resposta a este problema, definiu-se um conjunto que contém raízes quadradas de números negativos. Portanto, já foi dito que raízes quadradas de números negativos não pertenciam a R, por isso vamos arranjar um conjunto ao qual elas pertencem. Se designarmos por raiz de menos 1 igual a I, portanto, sempre que nos aparecer raiz de menos 1, nós escrevemos I, em que I é unidade imaginária, portanto, isto é uma convenção, portanto, convencionou-se que iríamos escrever sempre raiz de menos 1 como sendo I, e temos, portanto, que x ao quadrado igual a menos 1 é equivalente a ter x igual a mais ou menos raiz de menos 1, ou, de forma equivalente, o x é igual a mais ou menos i. Portanto, as soluções deste problema que vamos apresentar, no conjunto que vamos apresentar, são mais ou menos i. Ou seja, enquanto que uma equação x ao quadrado igual a menos 1 é impossível no conjunto dos reais, no caso do conjunto que vamos definir, ela vai ser possível e tem como soluções o mais ou o menos i. As soluções desta equação são designadas por números imaginários ou também complexos e pertencem a um novo conjunto que se denota com a letra C, que se denota por uma letra C. C quer dizer complexos, tal como R quer dizer real, C quer dizer complexos. E, portanto, o conjunto C, ou um número complexo, é da forma x mais y, onde o x pertence a R e o y pertence a R. Pode ser, por exemplo, 3 mais 2i, 3 menos 5i, etc. 3 mais raiz de 5i. E o i vai ser o que chamamos unidade imaginária e, portanto, o conjunto C é o conjunto dos números da forma x mais y, onde o x pertence a R e o y também pertence a R. Como o i é igual a raiz de menos 1, por definição, então temos que o i ao quadrado vai ser menos 1, portanto é o que consideramos. É frequente designar um número complexo por uma letra, sendo Z a mais utilizada. Quando é no caso de um real, costumamos trabalhar mais com x. Nos complexos, para diferenciar, escrevemos normalmente Z, apesar do x também ser utilizado. Vamos considerar Z igual a x mais y um complexo na forma algébrica. Portanto, chama-se esta forma de escrever um complexo na forma algébrica. Há outras formas de escrever um complexo, mas que não serão abordadas nesta aula. E temos então que o x é designado por parte real de z e escreve-se r de z igual a x.
O y é o coeficiente da parte imaginária, e escreve sin de z igual a y. E o yi vai ser a parte imaginária de z. A parte imaginária envolve não só o y, mas também o i. Z barra, que é igual a x menos y, z barra é a notação para conjugado, que chamamos conjugado de z, e a única alteração que tem relativamente ao z é a troca do sinal do coeficiente da parte imaginária. Portanto, x mais y passará no conjugado a x menos y. Dizemos que z é imaginário puro se a sua parte real for zero e a parte imaginária é diferente de zero. Quanto à parte real ser zero, compreende-se bem. Portanto, se tivermos aqui um zero, fica, por exemplo, 3i, 4i, 5i. Mas porquê a parte imaginária é diferente de zero? A parte imaginária diferente de zero destina-se ou justifica-se para não termos nada como 0 mais 0i. É que 0 mais 0i é igual a 0, que é, portanto, um número real. E nós não queremos um número real, queremos, digamos, que se faça que a definição de imaginário puro seja mesmo de imaginário puro, que não envolva aqui nenhum real. Note-se que z é real se o y for igual a 0. Ou seja, se atribuirmos a y no valor 0, ficamos com z igual a x, onde x pertence a R e, portanto, temos um número real. Por este motivo, temos que o conjunto R está contido no conjunto C. Portanto, o conjunto C contém o conjunto R. Contém os números reais todos. E C contém, portanto, como o conjunto R já continha os outros conjuntos numéricos que apresentámos até ao momento, vamos ter, portanto, a seguinte cadeia de inclusões. O conjunto N está contido em Z, está contido em Q, está contido em R, já sabemos até aqui. E acrescentamos agora um conjunto que contém os outros todos e que vai ser o maior conjunto com que vamos trabalhar até ao fim de qualquer cadeira de curso superior. Vamos prosseguir com um exemplo. Complexo 3 menos 4, 4 menos 5i. Temos que 4 é a sua parte real, 5i a parte imaginária, ou menos 5i, melhor dizendo, menos 5 o coeficiente da parte imaginária, portanto aqui não se põe o i, e o seu conjugado troca apenas o sinal do coeficiente da parte imaginária. Fica, portanto, 4 mais 5i. Estão então as definições apresentadas em cima, exemplificadas para z igual a 4 menos 5i. Vamos agora dar uma pequena introdução às operações em C. Consideremos dois números z igual a x1 mais y1i e z2 igual a x2 mais y2i. E temos, portanto, que as operações habituais no conjunto C são definidas com o seguinte. Adição. Quando somamos dois complexos, z1 que é igual a x1 mais y1i e z2 que é igual a x2 mais y2i, somamos as partes reais e os coeficientes das imaginárias. Ou seja, podemos suprimir os parentes, juntar as partes reais e colocar, digamos que, o i em evidência. No caso da subtração, a mesma coisa, tendo cuidado que este menos vai afetar o sinal de x2 e o sinal de y2. Fica, portanto, x1 menos x2 e y1 menos y2. Multiplicação. Neste caso, utilizou-se a propriedade distributiva. x1 vezes x2 mais x1 vezes y2i, y1i vezes x2 e y1i vezes y2i. Juntando as partes reais e imaginária, vamos ficar com isto que aqui apresentamos. Portanto, no ponto de vista prático, vai ser bastante mais simples. Aqui, naturalmente, estamos a trabalhar com letras e torna tudo um pouco mais abstrato. Mas que tem mesmo que ser definido. Para nós generalizarmos o que definimos, tem que ser sempre com letras, não pode ser com exemplos particulares. Não é um exemplo com o 3 e com o 5 que define uma fórmula. Quando é para fazer a divisão, o que fazemos é, para conseguir escrever o complexo na forma algébrica, portanto na forma x mais yi, o que nós fazemos é multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do complexo que figura no denominador. E quando o fazemos, torna possível a escrita do complexo na forma parte real, que apresentamos aqui, mais coeficiente da parte imaginária vezes i. Portanto, esta passagem de multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado permite-nos esta escrita.
A potenciação, vamos falar apenas da potenciação de base I. Temos que o I elevantado a 0 dá 1. O I elevantado a 1 será naturalmente o I. O I ao quadrado já vimos que é menos 1. E o I ao cubo, como é I ao quadrado vezes I, como I ao quadrado é menos 1, vai ficar menos 1 vezes I, que fica menos I. De uma forma geral, as potências de base I pode-se dizer que se repetem de 4 em 4. Quer isto dizer que, quando nós temos o I levantado a 1, se fizermos I levantado a 5, voltamos a ter o I. Se fizermos I levantado a 1 mais 8, que é I levantado a 9, voltaremos a ter I. Repetem-se de 4 em 4. E o motivo é simples, é que o I à quarta, note-se que é igual, novamente, a 1. Porque se nós multiplicarmos menos I por I, vamos ficar com menos I quadrado, que é menos menos 1, que vai dar 1. Isto vamos ver um exemplo de aplicação, mas o que é facto é que quando temos um n que é igual a 4q mais r, portanto é um múltiplo de 4 mais uma outra constante, e o n é um número natural, nós sabemos que o I levantado a n é a mesma coisa que o I levantado a r. Já vamos ver exemplos desta propriedade. Temos, portanto, um primeiro exemplo, este para recordar o conceito conjugado de um complexo. Consideremos aqui 4 complexos, Z1, Z2, Z3 e Z4. Então, o conjugado do primeiro complexo troca o sinal do coeficiente da parte imaginária. Portanto, temos que fica 3 menos 4i. No caso do Z2 fica menos 6 mais 8i, troca o sinal de menos 8. No caso de Z3, como é 3 mais 0i, fica 3 menos 0i, fica na mesma 3. No caso do Z4, como é 0 menos 5i, fica 0 mais 5i, troca-se o sinal do coeficiente da parte imaginária. Temos então exemplificado o conceito conjugado. Vamos agora ver um segundo exemplo. Agora sim, para escrever cada um dos complexos que vamos apresentar na forma algébrica. Neste caso temos uma adição de complexos e, portanto, vamos, como já foi dito, juntar as partes reais e coeficientes das imaginárias, colocando, portanto, o I em evidência. Portanto, temos aqui o 3 junta com o menos 5 e o menos 2 junta com o 6. E agora sim, podemos fazer 3 menos 5, que é menos 2. E menos 2 mais 6, que é 4. E ficamos, portanto, com um complexo na forma algébrica. Recordemos que a forma algébrica é x mais y. Fica, portanto, menos 2 mais 4i. No caso de termos uma diferença, fazemos o mesmo, tendo em conta que o sinal menos vai trocar os sinais da parte real e coeficiente da imaginária. E fica, portanto, menos 13, menos 2i mais 5 menos 6i. Portanto, aqui o que fizemos foi apenas desembaraçar de parênteses. Portanto, este menos foi trocar o sinal do menos 5 e o sinal do 6. E, portanto, vai ficar, contas feitas, menos 13 mais 5 dá menos 8. Menos 2 menos 6 dá menos 8. Portanto, operamos os coeficientes, operamos as partes reais e o coeficiente das partes imaginárias. Coeficientes das partes imaginárias. Produto, multiplicação, portanto. Vamos ter a regra distributiva. Portanto, em vez de nos basearmos na regra que apresentámos atrás, vamos aplicar aqui a regra distributiva. Portanto, 3 vezes menos 5, mais 3 vezes 6i, menos 2i vezes menos 5, menos 2i vezes 6i. E temos, portanto, que vai ficar menos 15. 3 vezes menos 5 dá menos 15. 3 vezes 6i dá 18i. 2i ou menos 2i vezes menos 5 vai dar 10i. E menos 2i vezes 6i vai dar menos 12i quadrado. E i quadrado já foi visto que é menos 1. Pelo que fica menos 12 vezes menos 1, que vai dar 12. E vamos aqui associar o menos 15 e o 12, prontos para operar. E o 18i mais 10i fica logo de imediato 28i. E como menos 15 mais 12 é igual a menos 3, somos levados a concluir que esta é a forma algébrica dos complexos, da multiplicação de complexos, do produto dos complexos que apresentámos inicialmente. A divisão complica-se um pouco, mas já foi dito que temos que multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do complexo que está no denominador. Ora bem, o conjugado do complexo que está no denominador muda apenas o coeficiente da parte imaginária, pelo que passa de menos 5 para mais 5. O que é que vai acontecer quando nós multiplicamos o numerador e o denominador da fração pelo conjugado do denominador? O que vai acontecer relativamente ao denominador que tem mais interesse? Veremos de seguida. Primeiro vamos fazer o numerador.
3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 5i vai dar 15i. Menos 5i vezes 2 dá menos 10i. Menos 5i vezes 5i vai dar menos 25i quadrado. Já sabemos que o i quadrado é menos 1. Guardaremos este facto para o próximo passo. E agora vamos ao denominador. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 5i dá 10i. Menos 5i vezes 2 dá menos 10i. Menos 5i vezes 5i vai dar menos 25i quadrado. E temos, portanto, que 25i quadrado é 25 vezes menos 1. E o que vai acontecer é que o 10i simplifica com o menos 10i. E ficamos com um número real no denominador. Porque fica 4 menos 25 vezes menos 1. Fica 4 mais 25, que vai dar 29. Portanto, noto aqui que quando multiplicamos um complexo pelo seu conjugado, já estaremos à espera de ficar com 2 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. Portanto, 4 mais 25 dá efetivamente 29. Portanto, isto é uma propriedade conhecida e que pode ser aplicada com grandes vantagens na rapidez de cálculo. Não justificámos o numerador, vamos agora justificar. Portanto, 6 menos 25 vezes menos 1 é 6 mais 25, que é 31. 15i menos 10i é igual a 5i. Pelo que somos levados a concluir que dá para escrever este complexo na forma algébrica com 31 sobre 29 mais 5i sobre 29 e fica, portanto, a parte real mais o coeficiente da parte imaginária vezes i. Temos o complexo na forma algébrica e foram fundamentais estes passos todos para o conseguir fazer. Potências de base i. I levantado a 32. O i levantado a 32 é igual a i levantado a 4 sobre i levantado a 8. Portanto, porque 8 vezes 4 é 32. Mas como o i à quarta é menos 1, é 1, ficamos com 1 levantado a 8, que dá lugar a 1. Agora, para o i levantado a 134, complica-se um pouco, porque nós não conseguimos, com a mesma agilidade que fizemos com 8 vezes 4, que é 32, envolver aqui o 4. Vamos então fazer a divisão do 134 por 4. Em 134, quantas vezes há 4? Bom, comecemos aqui pelo 13. Pelo 13, não é? Já que o 1 não dá. O 1 é inferior ao 4. Tem que ser sempre um número superior ao divisor. Em 13, quantas vezes há 4? Há 3 vezes. Por 4 vezes 3 dá 12. E 4 vezes 4 já dá 16. 4 vezes 3, 12. Para 13, 1. Baixa-se o 4. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 3 dá 12. Portanto, volta a haver 3. 3 vezes 4, 12. 12 para 14. 12 para 14 vão 2. Pelo que somos levados a concluir que dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. E somos levados então a concluir que o i levantado a 134 é igual a i levantado a 4 vezes 33 mais 2. E a vantagem de o fazer é que agora podemos separar esta potência em duas. E fica, portanto, i levantado a 4 vezes 33 vezes i ao quadrado. E temos então que i levantado a 4 vezes 33 é i levantado a 4, por sua vez levantado a 33. E como o i ao quadrado dá menos 1, somos levados a concluir que, tendo em conta que o i à quarta é igual a 1, vai ficar simplesmente 1 vezes menos 1, que fica menos 1. A conclusão que podemos observar é que podíamos logo passar daqui do i levantado a 134 para o i ao quadrado. Porque era o que dizia a propriedade que foi apresentada algumas páginas atrás, que bastava pôr o i levantado ao que na altura foi apresentado, salvo erro, como R de resto, e agora percebe-se a notação do resto, porque efetivamente resulta da divisão do número por 4. Portanto, fica aí elevado a 2. A próxima tarefa é praticar estes conceitos, resolvendo a parte correspondente na ficha de conjuntos, aula 9. E deixamos aqui alguma bibliografia que poderá ser útil para complementar o que foi apresentado nesta aula.